Todos os problemas do Hospital Regional de Sorocaba que constantemente mostramos aqui no Tem Notícias, que nos causam tanta indignação, como a falta de médicos, falta de estrutura, material para cirurgias, falta de macas, portas de banheiros caindo aos pedaços, pode ser resultado de um esquema de corrupção descoberto em hospitais aqui da cidade e também da capital. Pois é, a Polícia Civil e o Ministério Público desarticularam hoje uma quadrilha de médicos e funcionários públicos. Quem vai nos explicar como ela agia é o Leandro Rossito, que acompanha desde cedo essa movimentação. Olá, Rossito, boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Nós acompanhamos, Thiago, desde cedo essa operação da Polícia Civil e também do Ministério Público aqui em Sorocaba. Olha só, eles agiam basicamente de duas formas. Praticavam fraudes em licitações e também recebiam por plantões que nunca faziam. Alguns médicos até eram funcionários fantasmas. O esquema funcionava tanto em hospitais públicos quanto em hospitais particulares. Aqui em Sorocaba era no Hospital Regional e no Hospital Leonor Mendes de Barros e também em 11 hospitais da capital do estado de São Paulo. Eu conversei agora há pouco com o promotor Wellington Veloso, um dos promotores do GAECO que acompanham essa operação, e ele me disse que eles fizeram as contas e pelo menos 300 mil pessoas podem ter sido prejudicadas por esse esquema feito por médicos, enfermeiros, dentistas, funcionários, empresários, e ele não descartou, inclusive, a possibilidade de algumas pessoas terem até morrido pela falta de atendimento, já que os médicos recebiam para fazer plantão, mas não compareciam no hospital. Só no conjunto hospitalar de Sorocaba, a polícia calcula que esse esquema feito por esses médicos tenha rendido cerca de 2 milhões de reais aos participantes da quadrilha. Todos os presos foram trazidos aqui para a Delegacia Antissequestro de Sorocaba e daqui a pouco devem começar a ser ouvidos pelo delegado Wilson Negrão. Acompanhe agora na reportagem. Ainda estava escuro quando os policiais começaram a cumprir os mandados de prisão. O diretor do Hospital Regional de Sorocaba, Heitor Consani, foi detido em casa, num condomínio de luxo da cidade. Outras 11 pessoas também foram presas, entre elas médicos, enfermeiros, dentistas e funcionários públicos. A polícia cumpriu ainda mandados de busca e apreensão em 13 hospitais. No Leonor Mendes de Barros, um dos mais movimentados da região, os policiais interditaram o segundo andar do prédio, onde fica o setor administrativo, e recolheram computadores e documentos. As investigações começaram no ano passado a partir de uma denúncia feita ao Ministério Público. Segundo a polícia, o esquema funcionava há pelo menos 3 anos. Médicos que estavam na lista de hospitais públicos eram, na verdade, funcionários fantasmas. Eles recebiam por plantões que nunca eram feitos. Cada médico ganhava R$ 600 por plantão de 12 horas, o que dava até R$ 15 mil por mês, segundo o Ministério Público. Na planilha dos golpistas, os enfermeiros recebiam R$ 300 por plantão. Alguns funcionários chegaram a receber por plantões feitos ao mesmo tempo em locais diferentes. E o repórter Honório Jacometo acompanha a movimentação agora em frente ao Hospital Regional. Tiago e Cristina, o clima aqui na frente do hospital é de aparente tranquilidade. Eu digo de aparente tranquilidade porque, na verdade, nós não temos acesso. O acesso é só até aqui na portaria do hospital. Diante de todo o caos instalado na saúde pública aqui em Sorocaba e na região, a gente tem acompanhado a falta de macas, a falta de médicos e agora tem também uma greve, uma paralisação dos funcionários do hospital durante 48 horas. Eles querem reajuste salarial de 26%. Tiago e Cristina. E ainda nesta edição nós voltamos com mais informações sobre essa operação que descobriu um esquema de corrupção dentro de hospitais de Sorocaba e da capital. E nós voltamos a falar sobre a operação que prendeu nesta manhã médicos, enfermeiros, dentistas, funcionários públicos suspeitos de envolvimento num esquema de fraude, desvio de dinheiro público em hospitais de Sorocaba e também da capital. Nós acabamos de receber imagens feitas dentro do Hospital Leonor Mendes de Barros durante a apreensão de documentos, computadores, Thiago? Você também esteve lá esta manhã? Pois é, eu vi toda a movimentação e essas imagens que chegaram agora pra gente foram feitas no momento da chegada dos policiais ao segundo andar do prédio. Eles chegaram na parte administrativa e aí segundo andar do prédio, no segundo andar do prédio. Isso, nenhum funcionário saía ou entrava. Eles tiveram que deixar documentos em cima das mesas, nos computadores também, porque a polícia pedia, claro, para verificar toda a documentação, os computadores que existiam, para saber, na verdade, os prontuários, as escalas dos médicos. As escalas dos plantões que ficavam nesse andar especificamente. Plantões, para quem está ligando a TV agora, não está acompanhando, eles tinham escalas de plantão onde eles não iam, eles estão tirando ali os funcionários da sala,
Os funcionários do setor administrativo os documentos estão sendo verificados, tudo está sendo recolhido. É uma varredura realmente no segundo andar do prédio do Hospital Leonor, porque os policiais chegaram para verificar o que tinha, né, na verdade, nesse andar, onde ficava a parte administrativa. A cobertura completa dessa operação, logo mais no Tem Notícias. E agora a gente volta ao vivo ao Hospital Regional de Sorocaba, onde está o repórter Honório Jacometo. Honório, como é que está a situação agora aí no momento? A gente vê aí o pessoal da greve, né? Da paralisação. Exatamente. Amanhã, Cristina e Thiago, eles vão fazer uma assembleia em São Paulo para tentar pôr fim a essa paralisação, ou se não tiverem uma resposta positiva por parte do governo do estado, essa paralisação deve continuar e aí sim pode virar uma greve. Eu estou meio respirando assim afobadamente porque a gente acabou de acompanhar um flagrante aqui pertinho de onde nós estamos. Nós estamos na porta do hospital e a 50 metros na calçada para cima, uma senhora, uma aposentada, ela acabou desmaiando na calçada. Essa senhora, ela ficou 15 minutos deitada na calçada porque não havia atendimento, o que é mais inimaginável. Ela ficou sem atendimento a menos de 50, 100 metros da porta do principal hospital aqui de Sorocaba. A população chegou a tentar ajudar essa senhora, deitaram ela no chão, verificaram a pressão arterial dela com a mão mesmo, colocando a mão no pulso dessa senhora. Nós estamos vendo essas imagens agora, dessa descrição aí que você está fazendo, essa senhora sendo atendida ali, né, pelas pessoas. Na calçada, né? Exatamente, um absurdo, a menos de 50, 100 metros aqui do hospital e também do ambulatório, e essa senhora ficou sem atendimento. O que mais me deixou impressionado, Thiago e Cristina, foi que uma senhora chegou lá correndo, ela já tinha visto essa aposentada desmaiada na calçada, ela veio até o ambulatório para pedir uma ambulância, uma maca, e aí as pessoas disseram para ligar para o 190 ou para o 192, ou seja, um absurdo. Ao invés de saírem e terem ido socorrer essa senhora, ela ficou lá no chão por 15 minutos. E as atividades dos funcionários hoje, Honório, estão normais aí nessa paralisação? Tem muita gente parada, né? 50% pelo menos dos funcionários estão paralisados, estão de braços cruzados, portanto a gente já sabe, se falta atendimento em dias normais, imagine então quando tem a paralisação. Tá bom. Thiago, Cristina. Obrigada, Honório, pelas suas informações. Estamos acompanhando hoje no Tem Notícias uma grande operação realizada em São Paulo e em Sorocaba. 12 pessoas foram presas, entre médicos, enfermeiros, dentistas e funcionários públicos. Foram cumpridos mandados de busca em 11 hospitais da capital e mais 2 em Sorocaba. Entre os presos está o diretor do Hospital Regional, Heitor Consani. Segundo a investigação que começou no ano passado, os médicos recebiam por plantões que nunca eram feitos. Os presos também são suspeitos de fraudes em licitações. E para conversar com a gente sobre esse assunto revoltante, estamos recebendo o nosso comentarista Sandro Vidotto. Boa tarde, Sandro, bem-vindo ao Tem Notícias. Uma notícia que realmente causa muita indignação, né? O Leandro Rossito, que acompanha essa operação, disse há pouco que a estimativa é de que mais de 300 mil pessoas tenham sido prejudicadas por esse esquema, né? Os médicos tinham plantões, estavam nas escalas e não compareciam. É revoltante. Pois é, o Hospital Regional tem sido presença constante na mídia. Aqui no jornal, a gente está sempre falando do Hospital Regional por algum problema. E a desculpa sempre foi falta de dinheiro e excesso de clientes, excesso de pacientes. Agora, quando acordamos e verificamos, ficamos sabendo que boa parte da diretoria do hospital está detida por suspeita de fraude, nós ficamos indignados e revoltados com essa situação. Pois é, Sandro, nós separamos imagens, né, de reportagens que nós fizemos nos últimos meses, essa que nós fizemos no início do ano, os pacientes da ortopedia demonstrando essa revolta, né, a gente flagrou, nosso produtor entrou no hospital, flagrou quartos superlotados, pacientes esperando há mais de um mês por uma cirurgia porque não tinha material. Inclusive o caso de um senhor de mais de 80 anos que ele tinha costelas quebradas. O primeiro diagnóstico foi de apenas 1 ou 2 costelas. Na verdade, ele tinha 5 costelas quebradas. Inadmissível, Isso, e faltava médico, né? E se essa suspeita for confirmada, o que a gente fala para essas pessoas que aparecem aqui na nossa imagem? O que a gente fala para aquela pessoa que sai meia-noite de uma cidade a 150 quilômetros de Sorocaba, viaja a noite toda para chegar aqui 4, 5 horas da manhã para ser atendido, né? Ainda esperar pelo atendimento. Volta para casa doente porque muitas vezes não é atendido. E não é atendido por quê? Porque tinha plantonista, mas ele não veio e recebeu por esse plantão
E recebeu com dinheiro público, né? Que fique bem claro. Público, né? O que a gente fala para pessoas, por exemplo, que ficaram na fila, por pessoas que perderam familiares. Passaram a madrugada na fila. Passaram a madrugada na fila. Que satisfação a gente dá à sociedade com uma notícia dessa que nós estamos recebendo nesse momento. Falta estrutura, falta inclusive o básico, a higiene, né? A gente tem imagens também que nós flagramos no início do ano dos banheiros, né, completamente destruídos, os azulejos, faltando azulejos, infiltrações nas paredes, uma condição. Inclusive, Sandro, Thiago, eu estive ontem lá no Hospital Regional, o diretor, que foi preso hoje, me mostrou que esses banheiros estão sendo reformados. Felizmente, né, tomaram uma atitude, mas depois que nós mostramos esse caso, só que durante muito tempo teve paciente assim, ó, num banheiro sujo, com restos de papéis, restos de curativos. Mínima, né, de higiene, né? Sem essa condição mínima, um cuidado é necessário, mas que deveria ter esse cuidado dentro de um hospital e infelizmente a gente não vê isso. Pois é, Thiago e Cristina, e a coisa é mais grave, porque não se trata de roubar o dinheiro do pobre, do carente. Se trata de roubar a saúde do pobre, do carente. É isso que nos deixa mais revoltado nessa situação. E além dessa estrutura também falta organização, Vidotto, Cristina. Em novembro do ano passado, pacientes com câncer tiveram que adiar consultas porque os prontuários estavam trancados dentro de um armário. Dá para a gente ver essas imagens então? O armário onde ficavam os prontuários emperrou. Os módulos são eletrônicos e o contrato de manutenção do equipamento não havia sido renovado. Olha só, mais de 430 mil prontuários ficaram assim, guardados nesse armário por muito tempo, essas pessoas ficaram esperando. E os pacientes ficando sem consultas. Coincidentemente, depois da reportagem, o armário foi consertado. O que dizer para esses pacientes? Não tinha dinheiro para consertar o armário e agora tem uma possibilidade de desvio aí da ordem de 2 milhões de reais, se eu não me engano, que foi mostrada na matéria, né? Como é que a gente explica isso? Dinheiro da saúde não tem desculpa desvio nenhum, né? Não tem mais dinheiro da saúde. Agora a gente tem imagens também de um caso mais recente, né, Thiago? Pois é, a falta de macas no Hospital Regional de Sorocaba. Eu estive lá também a semana passada e funciona o seguinte, o resgate do Corpo de Bombeiros e também o SAMU chegam para trazer os pacientes atendidos em acidentes de trânsito e o hospital não tem macas para que esses pacientes sejam colocados da viatura, do carro da polícia, do Corpo de Bombeiros, numa maca do hospital para receberem esse atendimento. Uma vergonha, os bombeiros chegam a ficar lá 3 horas esperando isso. E ontem eu estive lá, conversei com o diretor que foi preso esta manhã, ele negou que haja falta de macas, disse que o número de 150 macas é um número suficiente. Ele disse que houve aumento no número de pacientes. Vamos ver a resposta dele. O aumento da demanda faz com que os casos mais simples sejam avaliados num tempo posterior. Os casos mais graves, os acidentados, baleados, esfaqueados, são avaliados no primeiro atendimento. Isso é uma questão de prioridade, né? Quem está mais grave é atendido na frente. Então, talvez isso possa gerar algum descontentamento em quem com um caso mais grave. Mas esses casos são orientados, eventualmente, a procurar outra unidade. Isso a gente tem feito. E em momento algum, deixar de atender ninguém. Olha, os médicos... Que não tem problema nenhum, né? Pois é, os médicos, né, Vidotto, fazem um juramento chamado juramento de Hipócrates. Você tem ele aí, né, Vidotto? Eu tenho ele todo aqui, mas eu queria chamar a atenção somente de uma frase do juramento de Hipócrates, que é o juramento que o médico faz quando se forma, que diz o seguinte: aplicarei os meus conhecimentos para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a quem quer que seja. Tá bom, Vidotto, a gente vai continuar acompanhando durante toda a nossa programação, durante esta edição do Tem Notícias, essa operação de hoje. Obrigada pela participação.